Paz e graça a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que a vida de vocês esteja muito bem. Deus abençoe a sua família, o seu caminhar e a sua vida em particular. E tudo que você tocar, abençoado será. Certo? Estamos combinados assim? Então tá bom. Promessa é dívida, hein? Tá combinado. Vou fazer uma, já que estamos combinando alguma coisa, já estamos combinando, quero fazer um convite para você, ó. Vinde às águas. Hoje o vídeo será um pouco mais curto, eu espero que sim. Sou muito prolixo, né? Vocês me perdoem. Façamos uma leitura hoje no livro do Evangelho de São Mateus, que está aqui nessa Bíblia, né? Espero que você acompanhe. Se não puder, depois você acompanhe e leia. Acompanhe, leia. Tire sua conclusão particular. Conclusão, tá? Conclusão desse assunto. Compare. É difícil a gente ser escravo da voz do próximo. Eu espero que a minha voz e a voz do próximo estejam reverberando no seu coração e que lá no seu coração ela desperte uma curiosidade e que você se anime para ter mais intimidade com as Escrituras e conferir aquilo que você escuta. E escuta. Então escuta. Evangelho segundo São Mateus. Eu já marquei aqui de antemão uma peninha de papagaio. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, no versículo 9 em diante. Então é Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 9 em diante, tá bom? Façamos a leitura breve deste versículo. Versículo 9. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: vem comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Versículo 10. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Versículo 11. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Até aqui. Então, eu lia com vocês aqui o Evangelho segundo São Mateus. O capítulo foi o 9, o versículo foi o 9 ao 11. Tá bom? Anota aí. Após o término desse vídeo, eu espero que você procure o texto ali, confira e medite. Nossa reflexão. Ah, que reflexão. Vocação. Algumas outras religiões chamam de chamado. Outros falam de despertamento. Mas o termo é vocação. A vocação. Muitas denominações pegam literalmente esse texto quando Jesus Cristo chega a Mateus e o convida a o seguir, e de prontidão Mateus o segue. E muitas religiões e credos, elas dizem que tem que ter um chamado pessoal, na voz literal de Deus, que Deus tem que falar com você em voz humana, assim como Cristo falou em voz humana. E eu te pergunto, é necessário que Cristo fale com você em voz humana? Você está esperando que alguém fale com você? Ou você já ouviu essa voz humana? Sendo que nós temos hoje um poder nosso, as Escrituras Sagradas, que são a boca do Deus vivo. Muitas pessoas, nos dias atuais, não querem um compromisso com o Evangelho e fazem esses tratos malucos nas suas cabeças. Só vou ser crente
se Deus me chamar pelo nome. Só vou ser crente se Deus falar na boca daquela irmã, daquele irmão. Só vou servir a Deus a hora que uma pessoa que não me conhece chegar e falar o meu nome, meu sobrenome, e quer que fale o CPF, e quer que fale tudo, até o time de futebol do coração. Testes e testezinhos, empecilhos para ter responsabilidade com aquilo que já sentiu, com aquilo que já desejou. E nós temos Mateus, que foi pessoal, naquela época, foi pessoal. Esse texto que eu li para vocês ainda não tinha sido escrito, estava acontecendo ao vivo e a cores. E lá estava Mateus, sentadinho no seu banquinho, onde cobrava os impostos, né? E taxava as mercadorias do povo. E muitas vezes, vai saber se eu não levava a mão ali e não tirava mais. A Bíblia não nos relata desta forma. Não nos relata desta forma que ele era corrupto. Mas fala, as escrituras sagradas, não fala não, elas nos deixam claro que haviam muitos cobradores de impostos e que eles eram muito mal vistos, tanto os que cobravam para o templo, tanto os que cobravam para o Estado, o Império Romano. E ainda hoje é assim. Ainda hoje existem as pessoas que cobram os impostos para os governos e impérios e os que cobram os impostos e os dividendos para as religiões, para os templos. E são muito mal vistos, porquanto o nosso templo hoje ele é espiritual. Templo e morada do Espírito Santo é você, minha irmã e meu irmão, que está aí do outro lado desse celular. Mas Mateus, ele era tão pequeno, ele era um cobrador de imposto. E estava lá, sentado, cobrando imposto. E chega o Rei da Glória, o Filho do Altíssimo, unigênito daquele que tudo criou, e que junto de seu Pai ajudou a criar tudo aquilo que você já viu e que eu já vi. E quem era digno ser chamado para ser seu seguidor. Mas Mateus estava lá, não viu sua condição, não quis saber do seu pecado, não quis saber da sua condição momentânea, e Mateus não falou nada, ele foi, ele seguiu. Ele não perguntou, ele não retrocedeu. Se você for analisar, tem uma passagem em que um jovem muito rico foi convidado a seguir Jesus Cristo, e ele não quis se dissolver e se deixar minar pelo pensamento da pureza da santidade, porque ele não quis desfazer dos seus bens terrestres. Ele não se via sem os bens terrestres, não se enxergava a sua vida sem aquilo que ele tinha conseguido com muita luta ou com pouca luta. Tinha ganhado herança, ele tinha propriedades, bens, ele não queria soltar aquilo ali. Então, mas ele recebeu o chamado e ele negou por causa das coisas dessa vida. Tem também aquele outro que também tinha que sepultar o pai dele tinha falecido, fazer o enterro e aqueles rituais que duravam aqueles dias, aquelas horas, e com aquela pompa e com aqueles dogmas que tinha que se cumprir à risca da lei mosaica. E ele disse: deixa eu primeiro sepultar o meu pai e depois eu sigo o Senhor. Esse ainda tentou argumentar que iria depois. O Senhor disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Por hora vem me segue. E será que ele o seguiu? Mas Mateus não falou nada, nem sim nem não, ele seguiu. E bem-aventurado, bem feliz é aquele e aquela que não contesta Deus quando sente. Porque o coração da gente nos engana. Mas o sentimento espiritual, esse ninguém tira de você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. E você percebe pelo texto que quando o Senhor pede para Mateus segui-lo, e começa ali a ter uma conversa entre amigos, e ali começam a trocar conversas, intimidades, amizades, a ponto de que Cristo foi jantar na casa de Mateus. E quem é que leva a pessoa para jantar na casa do outro se não tiver
um vínculo de amizade, uma liberdade, não tiver uma vontade de levar o outro em casa com hospitalidade total, porque ele zela daquela pessoa, ele a estima e a tem por preciosa ou importante para a sua vida. Assim foi Mateus. Mas os amigos de Mateus também ficaram curiosos. Nossa, o profeta de Israel, o Messias prometido está na casa de Mateus. O que será que estão falando? O que será que estão tratando? Do que será que estão conversando? E por certo, Mateus nos convidou, porque para ter liberdade tinha que ser do seu meio, do seu vínculo. E no meio daquele povo também tinha os fariseus, que eram os puristas, os literalistas, os religiosos que eram mais obcecados por cumprir tintim por tintim a lei mosaica, porque eles eram exclusivistas, acreditavam que fazendo daquela forma agradariam a Deus, teriam favores com o Criador e seriam realmente um povo escolhido, perfeito, zeloso, especial e de boas obras. E esses fariseus, que eram desse partido, eram muito puristas, vocês já sabem disso aí. E foram também. E chegando lá viram o Cristo Jesus, o Messias de Israel, já foram para pesquisar, achar algum defeito nele, uma falha, e também para pesquisar ali, jogando um verde para colher maduro. O que ele pensava, o que ele dizia, o que ele ensinava, que doutrina era essa que ele estava ensinando para Mateus, a ponto de Mateus levá-lo à sua casa. E junto foram. Chegando lá, os fariseus se escandalizaram, ficaram horrorizados. Esse homem diz ser o Filho do Deus vivo, o libertador de Israel, o Messias prometido. Mas olha onde ele está. Ele está no meio dos pecadores. Ele está no meio da roda dos escarnecedores. Não está escrito, diziam os fariseus uns aos outros, não está escrito bem-aventurado aquele que não se assenta ao caminho dos escarnecedores, a roda dos escarnecedores, que tem seu prazer de dia e de noite. E eles pensavam naquele salmo lá, da roda dos escarnecedores, e aquilo corroía o coração deles, de raiva e ódio, porque aquela lei mosaica julgava Cristo como sendo um malogrado. Tem o bem-aventurado, feliz, e tem o malogrado, que é o mal-aventurado, o infeliz. Então este homem é o infeliz, porque ele está no meio dos pecadores, a roda dos escarnecedores, os pilantras, os ladrões, os sem-vergonhas, os traidores da pátria, que pegam o dinheiro do povo de Israel e mandam para Roma. E eu acho que você já conseguiu entender. O Senhor Jesus não estava nem aí para quem é que ele estava com ele ali, naquele momento, o julgando. Ele estava ali por causa de Mateus e dos pecadores. Médico dos médicos, Senhor da glória. Ele veio para salvar aquele que havia se perdido. E no meio dos doentes ficou, os tratou, os ensinou. E quantos ali tiveram suas vidas transformadas? Enquanto a lei judaica dos fariseus nada fazia. Simplesmente os condenava, não os remediava e nem os trazia para a luz. Mas Cristo foi lá. Ele não viu a aparência e não viu o estado da pessoa e foi lá jantar com Mateus. Mas por que ele fez isso? E por que ele curou a Mateus? Por que ele curou tantos daqueles homens que estavam lá espiritualmente? Vamos falar assim, os curou numa vida física e também moralmente. Ele os curou moralmente e fisicamente porque eles falaram nada. No coração deles, na mente, eles disseram sim e o seguiram. Não o questionaram, não pediram sinais do céu e nem o pediram e nem o questionaram. Depois eu vou. Prontidão. E essa vocação de Mateus foi muito bonita. É uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Tem tantas lindas, né? Mas essa é uma das mais bonitas, né? Porque você, muitas vezes,
está esperando que alguém fale com você em voz humana, está esperando que alguém chegue e te dê o recado, que te convide. Eu só vou naquela igreja o dia que aquele irmão chegar e me convidar, aquela irmã missionária, aquele pastor, pastora. Eu só vou ser crente o dia que Deus me der um sonho desta forma. Eu quero você na igreja. E você fica esperando esses sinais, sendo que você já tem no teu coração ardendo o desejo de falar de Cristo, do Evangelho. A vocação você já tem. Católicos têm esse costume. Católicos têm esse costume. Vamos esperar um chamado. Uma época que eu estava em depressão, eu escutei uma voz chamando meu nome. Eu estava orando, de joelhos do lado da minha cama, muitos dias sem comer, sem me alimentar direito, estava tomando remédios controlados, numa depressão profunda, à beira do suicídio. E eu escutei uma voz que falou comigo: Silvio, Silvio. E eu morava na casa dos meus pais, naquela época. Tinha retornado à casa dos meus pais. E aquela voz não era Deus. Eu na hora acreditei que era Jesus, que era Deus. Mas não era Deus. A voz simplesmente falou meu nome. Alguém chamou pelo meu nome. Não era Deus. Aquilo foi um produto da minha imaginação, da falta de alimentação. Aquilo foi uma reação aos medicamentos que eu tinha tomado e aos muitos dias de estresse contínuo e sono. Eu estava já uma semana sem dormir. Tem gente que fica nesses, como é que eu vou dizer para vocês assim, projetos e vamos dizer assim, propósitos de buscar uma voz que fale com ele, com ela. Quero que Deus fale comigo. Deus já falou com você, meu amigo, minha amiga. Aqui, ó, ele já falou. A palavra de Deus, a boca de Deus é a Bíblia Sagrada. E nos últimos tempos ele falou através de quem? Do profeta? Dos legisladores? De quem que ele falou? Através do seu Filho nos últimos tempos. E a palavra que Cristo disse para Mateus, ela ainda está ecoando aí, na sua casa, na sua família. Venha e segue-me. E você está esperando o quê? O que você está esperando para convidar aquele teu amigo do trabalho para ir para a igreja? Para aceitar o Senhor como Salvador? O que você está esperando para falar com aquela moça que mora lá da tua casa, convidando ela para ir a uma igreja, ou a orar, ou a mudar de vida, ou a aceitar a Cristo como seu Salvador? Está esperando que ela bote um vestido? Está esperando que aquele irmão lá coloque uma calça e tire a bermuda? Você está esperando que aquele irmão lá pare de fumar para você convidar ele para Cristo? Você está esperando que aquela irmã pare de beber, ou pare com a prostituição, ou aquele irmãozinho jovem pare com a homossexualidade, ou aquela irmãzinha jovem pare com a homossexualidade, para você convidar eles para Cristo? Você quer dar remédio para quem já está curado? Você está querendo dar fortificante para quem já está forte? O tempo é agora. A ceifa é grande, os ceifeiros são poucos. E você já sentiu: eu queria tanto ser um pregador, eu queria ter tanto uma missionária, uma pregadora, como eu queria ter esse dom que aquela irmã tem, que aquele irmão tem, como era bom. Dom é mandamento. Eu estive preso, você não foi me visitar, eu estive com fome e você não me deu de comer, estive nu e você não me vestiu. E de repente chega alguém e diz: mestre, quando é que junto do Senhor, o Senhor esteve aí nu ou com fome? Quando é que o Senhor esteve preso aí? Nós estávamos com o Senhor o tempo todo e não vimos o Senhor ficar nu, ser preso, ou o Senhor passar fome. Aí o Senhor respondeu para eles: quando não fizeste a um desses pequeninos aqui, não fizeste a mim. E quando fizeste a mim, fizeste aos pequeninos. Quando fizeste aos pequeninos, fizeste a mim. Você entendeu. Também tem uma passagem na Bíblia, que eu não me recordo agora o versículo de momento, diz assim, que todo aquele e aquela que tem a oportunidade de fazer o que é correto, o que é bom, o que é bem, o que é bom, e não o faz, peca. Está
está escrito assim: todo aquele que tem a oportunidade de fazer o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é correto, enfim, da forma que você entender a tradução, se você não te fizer aquilo que você tem a oportunidade de fazer, você peca. Você está em erro, está em desacordo com as escrituras. Você já sentiu, você já teve vontade, o seu coração já aqueceu, e não estou falando do coração enganoso, mas o íntimo, você tem um desejo que é bom, que é justo, mas você tem algo que te segura, e você está esperando um chamado em voz humana, um sinal do céu, alguma coisa. Não seja tolo, não seja tola. Vocação você já tem. Mateus era o quê? Era um cobrador de impostos odiado. Mas Jesus estava lá e falou: venha, e ele foi. Bem-aventurados aqueles que vão. Bem-aventurados aqueles que dizem sim no coração, que não contestam e nem procrastinam, deixam para depois. Muitos sábios entendidos que estavam ali da lei mosaica, e eram os fariseus, não seguiram, não o buscaram, não abriram espaço. Mas aqueles tão humildes, pequenos, pecadores, abriram o coração para mudar de vida e mudar a vida daquele que o rodeia. A vocação cristã é a vocação do amor. Vinde as águas, é o nome dessa série. Vinde a Cristo levar o pão a quem precisa. Vinde as águas para poder banhar aquele que está com a enfermidade, curar sua ferida. Vinde a Cristo. Seja um ceifeiro, seja um pregador, uma pregadora. Dos telhados, lá na sua empresa, lá na sua escola, na faculdade, na vizinhança, na favela, ou mesmo naquele condomínio fechado. Mas você fale: Jesus Cristo é o Senhor. Ele morreu por você. Ele pagou todo o seu pecado na cruz. Basta o seguir. Se você assim não fizer, estará deixando o tempo hábil e a oportunidade da salvação. E hoje é tempo de você se salvar. É tempo de o buscar de coração e ele o receberá de braços abertos. Correto? Vocação. Cada um tem a sua. Momento oportuno, tá? Bem, Deus abençoe a sua vida, o seu caminhar. Falei bastante. Eu espero que você compreenda o propósito deste vídeo. Tá certo? Correto? Nos vemos no próximo vídeo da série Vinde as Águas, se assim Deus permitir. Até o próximo vídeo. Graça e paz a todos.